tão decisivo que a nação estava vivendo. E o texto vai dizer que ele levou, era perceptível, ele mostrou, era possível ver. E o texto vai dizer claramente que construíram uma plataforma, um púlpito de madeira, então numa posição mais elevada, onde era possível ver. Esdras agora, escriba e sacerdote, abre o rolo. Ele leva a lei de Moisés para o coração da nação. Tente imaginar a cena. E algumas coisas que são bem pontuais, nada aqui é contingencial. O texto vai dizer que ele está atrás da porta das águas e em frente ao muro recém-construído. Então, porta das águas. E por que ali? Talvez junto ao platô, mais próximo ao templo. Água, sempre símbolo de graça. E ali talvez um canal que saía das fontes de Guion, levando para o tanque de Siloé. E ali ele está, naquele local. E um número expressivo de homens e mulheres diante dele, diante do muro recém-construído. Ele então abre o livro da lei. E o que acontece? Depois de levar o livro para aquele ambiente, o texto vai dizer no verso 3 que ele lê o livro. Observe o verso 3. E leu no livro, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os olhos atentos ao livro da lei. Quando Esdras ergueu o rolo da lei e desenrolou na passagem que queria ler, o povo ficou em pé em sinal de reverência. E é curioso notar porque essa reverência à lei foi expressa nessa postura física. Isso é bastante relevante para os nossos dias. Eles sabiam o quê? Que não estavam diante de uma pessoa simplesmente, de um homem expressando vagas ideias, mas estavam diante da bendita palavra de Deus. Uma coisa que a igreja perdeu por completo. Reverência não é ficar em silêncio apenas. Há pessoas que ficam em silêncio, mas são irreverentes. A reverência aqui na postura física do povo, ao ver aquele momento singular na história de uma nação que tinha sido destruída pelos seus próprios pecados e pela misericórdia de Deus, fazendo um caminho longo e doloroso de reconstrução, quando aquela figura que é uma espécie de arquétipo da graça de Deus diante deles, Esdras, o escriba sacerdote, quando ele leva o livro, coloca naquele púlpito de madeira e abre, imediatamente as pessoas ficam em pé. Não em reverência à pessoa, mas em reverência ao que ela representa. A lei do Senhor. A igreja perdeu essas coisas. Alguns anos atrás eu tive num concerto, numa sala de música em São Paulo, e em algum momento da apresentação, lá ao fundo, um celular tocou, quase que imperceptível. O maestro imediatamente parou. Todos os músicos pararam juntamente com ele. Ele olhou para trás e a fisionomia dele já foi uma fisionomia de denúncia. Tipo assim, isso está errado. Está errado. Percebam o quanto as nossas igrejas perderam completamente isso. Completamente. Elas vêm à igreja com a mesma postura que vão a um clube, a uma roda de bate-papo com os amigos, sem nenhum senso de reverência. O culto cristão não é apenas um evento social. É um evento social porque nós estamos em comunidade. Mas o culto cristão é uma audiência com Deus vivo. E a própria linguagem que as pessoas empregam mostra o quanto nós somos prejudicados por uma teologia equivocada. Você não adora a Deus cantando 3 canções. Apenas. A maneira como você levantou hoje, a maneira como você se dispôs a vir aqui hoje, a maneira como você entrou aqui hoje, a maneira como você está sentado aqui nesse instante, a maneira como você está ouvindo o que eu estou a dizer, pode ser um ato de adoração a Deus ou um absurdo e completo ato de reverência. E quando a lei é posta diante da congregação, naquele momento singular, as pessoas ficam em pé, numa profunda atitude de reverência diante da lei, que simbolizava o quê? Graça da parte de Deus para com aquele povo. Foi amado, embora não merecesse amor. E foi amado por Deus, embora Deus não fosse amado por eles em muitos momentos. Essa é a mesma mentalidade que está presente nos Tessalonicenses, uma congregação pagã na Macedônia.
Paulo diz que dava graças a Deus por aquela igreja. Ele diz isso no capítulo 2 da sua primeira carta. Porque eles receberam a palavra que Paulo lhes ensinou. E diz assim, que é de Deus. Vocês acolheram não como palavra de homens, mas sim como é em verdade a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Os tessalonicenses, quando ouviram o apóstolo Paulo pregar, acolheram o que ele estava dizendo, não porque era Paulo, não acolheram as palavras de Paulo, mas a palavra de Deus. O povo permanece em pé enquanto o texto é lido e explicado. E o texto vai dizer o seguinte, eles começaram na alva. Sabe o que significa isso? 6 da manhã. E foram